Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos comentar sobre empresas que fazem parte da nossa carteira aberta de investimentos que você tem acesso e sabe todos os passos que damos em relação a essas ações, a essas empresas. E aqui nós vamos falar um pouco sobre um documento emitido pelo Banco do Brasil que está sinalizando pela possibilidade de um desdobramento de suas ações. Um vídeo rápido, apenas para completar. Hoje é dia 8 de dezembro de 2023 e a ideia é que, como já houve vídeo que foi ao ar, a gente apenas complemente de forma muito rápida, não estendendo muito e trazendo o caráter informativo, e depois, lá no final, eu vou dar um parecer sobre o que me parece estar acontecendo. Note que o documento ao que eu me refiro é este fato relevante. Deixa eu pegar uma marcação melhor aqui para ficar mais claro para você. Nós temos um fato relevante que ele foi emitido aqui no dia 8 de dezembro de 2023. Portanto, esse fato relevante foi emitido no dia de hoje. Ao tempo aqui que nós estávamos produzindo outro vídeo, então ele chegou um pouco antes do meio-dia. E o que diz esse fato relevante? Veja aqui, ó. O conselho ele se reuniu, conselho de administração, no dia 7 de dezembro de 2023, portanto ele se reuniu no dia de ontem e aprovou. Então já tem uma aprovação prévia aqui. É importante você ter as palavras claras assim do que a gente tem, do que pelo menos a administração ela tem em mente. Então aprovou encaminhar para deliberação. Isso vai ser tratado em Assembleia Geral dos Acionistas. Pode ser uma Assembleia Geral ordinária, uma Assembleia Geral extraordinária, ou às vezes existe aquela possibilidade, né, de que seja uma Assembleia Geral ordinária e extraordinária. São duas assembleias concatenadas em uma. E qual é a pretensão ainda desta aprovação prévia do Conselho de Administração do Banco do Brasil? A ideia é o seguinte, é uma proposta, veja aqui, ó, de desdobramento, também conhecido como um split, então vai fazer um split dessas ações, de 100% das ações. Depois nós vamos dar uma olhada do que significa, né? Mas, ou melhor, qual é o impacto real? Porque o significado é o seguinte, supondo que o Banco do Brasil possua 100 ações, ele vai dobrar esse número de ações, vai passar para 200 no caso. O que vai acontecer? O que acontece com o acionista, ou pelo menos é a pretensão do que saiu da reunião do Conselho de Administração. Veja que a ideia é que as ações aqui, a BBAS3, serão atribuídas uma nova ação para cada ação emitida. Então, mais ou menos o que eu disse. Se tinha 100 ações, passaria para 200, né, nesse exemplo que eu estou dando. E aí, como é que isso impactaria para você na hipótese de você ser acionista? Então veja que o desdobramento ampliará a quantidade de ações emitidas, porém aqui tem um aspecto relevante. Porque isso vai acontecer sem alterar o patrimônio, então não vai haver aumento de patrimônio da companhia. E da mesma forma, vai ser sem alterar o percentual dos acionistas, o que significa que se você tinha uma ação, você passará a ter duas ações. Mas veja que esse desdobramento só vai ser levado a efeito após a aprovação, então, em Assembleia Geral dos Acionistas, uma daquelas duas, ou às vezes as duas ao mesmo tempo, e uma vez aprovado, não aumenta o capital, simplesmente faz a divisão das ações. Quem possui ações terá o dobro das ações, porque não haverá perda. Veja aqui, ó, é importante as palavras, né? Não haverá perda do percentual. Deixa eu pegar uma marcação melhor. Do percentual dos acionistas. Então, se, por exemplo, né, você tinha 1% do total de ações, você vai continuar com 1% do total de ações. 1% de 100, supondo que o banco tivesse 100 ações, 1% é uma ação. Se você vai continuar com o mesmo percentual, ou seja, com o mesmo 1%, você vai ter 1% de 200 ações agora, ou seja, 2 ações. E veja como
é importante, né, essa nossa tabela que formam os múltiplos que nós apuramos trimestre a trimestre para aquelas companhias que a gente vem observando. Em particular, aquelas companhias que fazem parte da carteira do canal. Mas, veja que nós temos aqui também um controle do quantitativo de ações. No número de ações, veja que o Banco do Brasil ele possui 2,8 bilhões de ações. Em havendo o split, vão acontecer várias coisas aqui que são importantes da gente mencionar. A primeira delas é que esse número de ações ele dobra. Então agora, após evidentemente aprovado em Assembleia e depois de todos os trâmites decorrentes, ele vai ter ali 5,6 bilhões de ações aproximadamente. Ou seja, o dobro das ações. O preço da ação, pelo menos aqui no momento que eu estou fazendo esse vídeo, na realidade ela está a mais aqui, ela está em torno de R$ 53,50 aproximadamente. Porque aqui o que interessa é a ideia que eu vou passar para você. Mas veja que a gente tem o preço da ação. O que vai acontecer com o preço da ação? Ele cai pela metade. Então, em vez de nós termos R$ 53,50 por ação, teremos aproximadamente aí R$ 26,75 por ação. Ou seja, o preço também cai à metade. Da mesma forma, os proventos pagos por ação, eles vão cair aqui pela metade. Nós vamos refletir isso para todo o tempo, até para nós não perdermos a referência dos nossos preços tetos, né? Então, tudo isso aí precisa ser montado para que a gente traga o passado para o tempo presente, não perdendo em termos de desajuste por conta justamente do efeito do split, o efeito do desdobramento. O que faz com que a gente não tenha informações incorretas para tomadas de decisões, como por exemplo o preço teto aí está. Quando a gente fala da projeção em R$ 80,89, ele evidentemente vai cair para metade, né? Vai para R$ 40,45 aproximadamente. Da mesma forma, o preço teto, quando nós olhamos para o passado, em vez de ser esses R$ 39,94 ou R$ 40, né? Ele iria para 20. E aí nós vamos verificar, conforme o andamento, se a ação ela cabe ou não para nós fazermos novos aportes, né? Fazermos novas aquisições. E o que eu vejo aí nesse movimento do Banco do Brasil é porque a ação do Banco do Brasil ela insiste em ficar ali no entorno dos R$ 50, mesmo com os gordos proventos pagos. Me parece que se tinha uma expectativa de que haveria uma evolução maior em termos de valorização da ação. Quando você reduz esses preços, evidentemente que os mais desavisados vão entender que está um preço mais acessível. E aí essas pessoas acabam indo às compras e elevando o preço proporcional da ação, fazendo aí com que, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas você gera uma expectativa mais positiva, principalmente de que a ação vai de uma forma mais rápida para perto dos R$ 50, o que seria, né, se nós multiplicarmos por 2, aos preços atuais, em torno de R$ 100. Então parece que é isso que o banco está tentando verificar do ponto de vista de valorização da sua ação, que tem patinado há muito tempo em torno desses valores. Então parece que é o entendimento que a gente está tendo. Vamos dar uma olhada e acompanhar como isso vai dar para que a gente possa trazer as informações bem ajustadas e também as correções dos nossos múltiplos aqui no canal. Dito isso, vou ficando por aqui. Espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!